Boa noite, meus amores. Bom, última fotinho com meus coroas antes de ir pro aeroporto, 1h30 da manhã. Bom, gente, como vocês estão vendo, já começou a chover. Nesse momento, eram 2h45 e a gente já foi chamado para entrar, porque a gente fazia parte da... Como que é? Prioridade. A gente foi prioridade porque eu estava com o Benjamin. Então, quem é prioridade sempre entra primeiro, depois que a gente estiver bem acomodado, que entra o restante do pessoal. E aí vocês podem ver que tava dando umas chuvinhas. Nessas horas eu tava pedindo pra Deus que nosso voo desse tudo certo. Gente, olha que coisa linda. O comissário de bordo já tinha fechado todas as gavetas, né? Aquela parte de cima que vai a mala. Já tinha atendido tudo bonitinho, já tinha passado informação sobre máscaras e tudo mais. E a gente tava só esperando mesmo pra embarcar. Aí, finalmente, a gente já tava indo para a pista principal, né? Porque à nossa frente tinha um avião e ele tinha acabado de decolar. Então, a gente estava indo para a pista principal, que é onde fica essas luzes azuis, para a gente poder fazer o voo.
amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos iniciando mais um vídeo, né, gente? Não vai ser um vídeo longo, vim conversar com vocês, né? Antes de tudo, já peço muito like de vocês, tá bom? Se inscreve no meu canal, me ajude a chegar a 400 inscritos. Ative o sininho de notificações, tá? Que aqui a gente fala um pouco sobre tudo. E, gente, vim conversar com vocês. Vocês estão vendo com essa cara aqui, porque eu acabei de acordar. Hoje é segunda-feira, tá? Dia 21. Vocês viram aí o vídeo que eu postei, que eu fui pra Maceió, né? E assim, gente, quando eu saí daqui, eu saí com o pensamento de gravar, né? A semana inteira. Olha, gente, meus cabelinhos aqui tá crescendo. Sabe o que é isso aqui, gente? Uma misturinha que eu tô usando dentro do meu shampoo. Olha, eu tô tendo muito resultado. O cabelo tá bem. Só que assim, São Paulo tá frio, eu acabei de acordar, tô tomando um cafezinho. E aí eu tirei um tempinho que o Benjamin, gente, ele cansou na viagem. Ele cansou e ele tá dormindo até agora. E agora são 20 para 11 da manhã. E já vou explicar o porquê dele tá cansadinho assim. Enfim, gente, então é assim, eu fiquei lá, como vocês viram, eu viajei no sábado passado, né? Eu peguei o voo 2h05 da tarde e chegamos lá em Maceió em torno de 4h45. Era pra gente chegar 5h10, a gente chegou uns bons minutos antecipados, gente. Então, assim, quando a gente chegou no aeroporto, a gente não precisou passar naquelas filas absurdas, fazer aquela fila pro check-in e tudo mais, nem para despachar a mala. A gente já chegou diretamente na fila de prioridade. Porque como eu tava com o bebê de colo, e eu tava com o Benjamin, né? E eu tava somente com as 2 malas, né? De rodinha e 2 de mão, que eram a minha da minha mãe e a mala do bem. Então, assim, como eu comprei com uma amiga que trabalha dentro da Gol, né? Quando meus pais vão viajar ou algo do tipo, é sempre ela que faz a compra pra gente. Como ela trabalha lá dentro, ela tem mais mordomias, né? Regalias. E aí ela consegue colocar a gente dentro de uma das regalias. E aí ela colocou a gente como prioridade na compra. Ou seja, cheguei no aeroporto, fomos diretamente para a fila de prioridade da Gol. Chegamos lá, não precisamos ficar fazendo peso de bagagem e tudo mais. A gente foi diretamente lá no setor e pegou somente a senha dos cartões de embarque. Depois que a gente pegou esse cartão, pra você ter ideia, tinha umas 4 ou 5 pessoas na nossa frente que eram prioridades, né? Que é dividido por sala 1, 2 e 3, né? Aí, quando a gente chegou nessa fila, a gente tava esperando as 5 pessoas da frente passar pra gente poder ser atendido. E aí, chegando lá, um comissário de bordo, um agente, né, de aeroporto viu a gente na fila e ele veio com um tablet, gente, bem grande e falou assim, olha, eu vou pegar somente os cartões pra vocês, vocês não precisar ficar nessa fila, né? E aí, a gente pegou os cartões com ele e ali mesmo ele já mandou a gente diretamente pra sala de embarque. Então, a gente não ficou na fila, nada do tipo. Não despachamos a mala, tá, gente? Não precisamos despachar, nem fazer o peso de mala e tudo mais, porque ela já tinha feito tudo isso pra mim no check-in pelo celular. Então, chegou lá, foi muito rápido, foi muito fácil. Gente, um voo maravilhoso. Foi minha primeira vez voando, assim, tipo, de dia, porque todos os voos que eu fiz foi assim, sempre de madrugada. Tem mais 2 detalhes, tá? Sempre eram voos madrugada. Nunca viajei com a minha mãe, foi minha primeira experiência viajando com a minha mãe. E nunca viajei com bebê, então foi minha primeira experiência viajando com bebê. E, gente, vou falar pra vocês, todo mundo naquele avião ficou besta com o Benjamin. Porque ele não deu um pio, ele não chorou, sabe? Sorrindo pra todo mundo, brincando pra todo mundo. Um bebê tranquilo. E esses mesmos comentários do avião eu tive quando eu cheguei em Maceió, com toda a minha família, amigos que eu conhecia, todo mundo falando muito bem dele, que ele não parecia uma criança, né? Porque normalmente criança chora, abusa, e ele sempre muito tranquilinho. E aí, gente, eu tive muitos elogios, né? E o voo, gente, meu Deus, que voo. Vou deixar umas cenas pra vocês aí da hora que a gente
que a gente já tava no céu, assim, horário de dia, tá? É porque eu gravei o vídeo anterior, gente. No vídeo anterior eu mostro pra vocês o avião subindo, né? O avião descendo, tá bom? Mas eu vou deixar um pedacinho aqui só pra vocês terem uma noção da visão lá de cima, gente. Que voo maravilhoso. Foi um voo tranquilo. Nesse voo eu confesso que eu não dormi, porque como foi um voo de dia, né? Foi 2 da tarde, então meio que eu fiquei tão, tipo, uau, que eu não consegui dormir. Eu fiquei só olhando ali as paisagens mesmo, gente. E pensando, meu Deus, como que Deus faz um negócio daquele voar, né? Porque, meu, é impressionante. Como que 2 homens seguram um negócio daquele tamanho, né? É assim, não dá pra explicar. Deus, ele é muito grande e quando você tá nos céus, quando você tá nas nuvens, você pensa em muita coisa. Você imagina muita coisa, né? Porque a gente vê lá embaixo tudo tão pequenininho e a gente fica tentando a gente fica tentando imaginar qual que é o tamanho de Deus, porque daquela altura ali, pra gente que é tão pequeno, a gente vê tudo tão pequenininho lá embaixo. Imagine Deus. A gente pensa muita coisa, gente. É assim, não dá pra explicar. Eu sei que você volta com um pensamento totalmente diferente de quando você embarca no avião. Eu não sei se eu sou a única a ter essa reação, mas não sei, é a coisa que só Deus sabe explicar. Como que um negócio daquele, sabe? Enfim. E foi um voo maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Chegamos antes também do horário previsto. Era pra gente chegar 17h10, 17h05. A gente chegou 15 para 7. 15 para 5, gente. 15 para 5 da tarde. E pra ir também super pontual. A gente que foi prioridade. O voo estava previsto para 2h05. A gente entrou, era 1h40. Quem é prioridade sempre entra primeiro do que os outros, para poder você se sentar, colocar a bagagem, né, em cima na parte de cima, na divisória e tudo mais. Então, assim, foi um voo maravilhoso, não tem o que falar. Eu e minha mãe ficou besta, porque ela falou que de todos os voos dela, foi o primeiro, assim, que ela falou que, meu, foi lindo na volta e foi lindo na ida e na volta. E pra mim, que viajei sempre sozinha de noite, pra mim foi... Se pra minha mãe, que já viajou várias vezes durante o dia, ela ficou besta, imagina eu, né, gente? Então foi um voo maravilhoso, não tenho do que reclamar. Falando agora já sobre o dia a dia. Eu queria muito... Deixa eu tomar um pouquinho de café. Eu queria muito gravar o dia a dia, tipo, todos os dias. Só que, gente, eu fiquei 8 anos. Pra mim, uma menina simples que fui criada com a minha avó desde os 2 meses de nascida, que minha mãe me ganhou, e aí com 2 meses de nascida, ela veio pra São Paulo e eu fiquei com a minha avó. Então a minha adolescência, tudo isso foi com ela, né? Eu vinha, ficava uns dias e voltava, nunca consegui vir pra ficar de vez. E essa foi a primeira vez que eu vim e fiquei de vez, que foi porque eu casei. Mas até então a minha vida era sempre assim. E pra mim, que fui criada com a minha avó, 8 anos, já tava assim, no meu limite. Eu não tava mais me aguentando de vontade de ver eles, né, minha família. E, gente, quando eu cheguei lá, minha tia e o marido foi buscar a gente, né, e no aeroporto Zumbi dos Palmares, que é enorme, gente, o aeroporto de lá é bem grande. E chegamos 4h45, pousamos, nossa, um pouso maravilhoso, um voo maravilhoso, como eu falei. Chegamos lá, minha tia recebeu a gente, e quando a gente chegou na casa da minha avó, gente, tava meu avô, meu tio, minha tia, o marido da minha tia tinha feito uma comida pra gente lá com a minha avó. Nossa, teve muita coisa pra comer, gente, meu Deus, aquele dia eu fui dormir empanturrada. Comida nordestina mesmo, sabe? E trataram o Benjamin super bem, a família ficou apaixonada no Benjamin. E, gente, foi muito bom. Então, assim, como eu fiquei 8 anos longe da minha família, eu meio que gravei, eu consegui gravar o primeiro dia, mas depois, gente, eu quis ficar off, sabe? Eu quis aproveitar totalmente, assim, com eles. Aí, também foi dias de chuva, né, gente? Porque mês de julho em Maceió é mês de chuva. Então, terça e quarta foi que eu fui terça-feira eu fui pra casa da minha tia, porque ela queria muito. Gente, eu não tô lembrando se foi quinta, foi terça ou foi quarta, sei lá. Eu fui pra casa da minha tia.
E porque minha tia mora em outro bairro. E no bairro que ela mora não tava chovendo, tava um solzão. Aí a gente foi ver a previsão, minha prima puxou na previsão. E os dias que a gente ficou na minha avó tava de chuva. Esses 2 dias que eu fui pra lá, foi dias que fizeram muito sol. E depois nos outros 2 dias, que era quinta e sexta, ia ser de chuva. E sábado também, enfim. Então assim, eu queria gravar tudo, totalmente tudo. Mas eu falei, meu Deus, eu preciso aproveitar ao máximo meus avós, porque já estão bem debilitados. Meus avós estão com 78 anos, os dois. Para chegar a 80 não falta muito. E minha avó já tá numa situação que ela já não pode fazer muita coisa, né? É fraquinha, né, gente? Ela tá tendo um probleminha no braço, que ela não consegue erguer o braço para colocar a roupa no varal. Então foi um momento que eu passei com ela, que a gente pôde ajudar ela em casa, dar uma arrumadinha na casa, limpar bonitinho, o cabelo dela. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, que eu tinha postado até na rede social, que ela já não pode estar penteando os cabelos, e o cabelo dela é igual o meu, só que o dela diminuiu muito, gente, agora. Ela sempre teve um cabelão no bumbum, lisinho, igual o meu. Só que, como ela tá de idade, ela ficou doente na época do Covid. Depois do Covid, ela não ficou mais boa como era. Ficou com sequelas, né? Então, meio que agora ela não consegue mais o braço pentear o cabelo, aí fica aquele nó. E aí eu tirei esse tempo, essa semana, pra ficar com ela, pra me dedicar a ela. Só na quarta-feira, foi na terça, que fui pra casa da minha tia, que teve um sol lá no bairro que a minha tia mora. E aí a gente foi pra praia, fui levar o Benjamin pra tomar um banho de praia, né? Pra ele brincar um pouquinho na água e tudo mais. Mas depois, no outro dia, eu fui embora pra casa da minha avó de volta. Então não fiquei muito, não saí pra outros lugares, tá, gente? Eu tinha planos de ver amigos e visitar amigos na casa do povo, mas eu não fui. Eu me dediquei 100% pra ficar com eles, pra aproveitar ao máximo, porque eu pensei, meu Deus, eles já estão idosos, já não tá mais com aquela força de antes, né, e tudo mais. Então eu preciso aproveitar, porque eu não sei o dia de amanhã, entendeu? E eu não quero vir com aquele remorso de que eu fui pra lá só pra ficar passeando. Não, minha intenção não foi essa. Minha intenção desde o começo foi ficar com eles e aproveitar o máximo que eu pudesse. E aí, o que aconteceu? Eu aproveitei o máximo todo, então eu fiquei off o tempo todo. Não quis ficar batendo perna, sabe? Como diz o povo. E aí, quem quis me ver, foi lá e me viu, né? Pessoas até do passado mesmo. E famílias, né, que me viram crescer, que me acompanhou, assim, do decorrer dos anos da adolescência, foram me ver, né? E, gente, olha, eu vou falar pra vocês, é diferente o tratamento das pessoas do Nordeste. É um afeto tão grande, é um amor, um carinho tão grande que a gente não consegue explicar. Mas eu fiquei off, eu aproveitei o máximo minha avó. Nesse decorrer dos dias, arrumei o cabelo dela, como eu falei pra vocês, eu postei o videozinho aqui. Arrumei o cabelinho dela, cortei as pontinhas com a minha mãe. Fiz uma trança, porque quando eu era criança eu vivia fazendo trança no cabelo da minha avó. E minha avó já não podia fazer há anos, eu fui e fiz nela, ela se sentiu muito bem. Eu vou postar uma fotinha aqui pra vocês da trancinha dela. Gente, eu aproveitei o máximo. Eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar. E já estou, sim, planejando uma outra viagem para 2027, mas dessa vez eu quero ir com a minha família toda e levar o marido, os filhos, todo mundo junto, porque, como eu falo, pra gente estar vivo, né, gente? Pra gente morrer, basta estar vivo. Então, como eu vejo que ela já tá bem debilitada e já não pode fazer mais o que ela fazia antes, né? Já tá bem fraquinha, já tá, sabe? Então, assim, eu quero sim ir, dessa vez com a família, porque eu não sei o dia de amanhã, né, gente? Hoje eu posso ter visto ela, eu saí de lá ontem, e eu posso saber que daqui não sei quanto tempo ela não está mais com a gente. Então eu quero aproveitar todo esse momento. Vou postar uma fotinha pra vocês aqui também, do que eu tirei com ela, que eu tirei com meu avô. Eu aproveitei e tirei foto do Benjamin com meu avô. Meu avô ficou muito feliz, porque é o primeiro biso, foi o primeiro bisnetinho que ele viu dentro da casa dele, pequenininho. Foi a primeira experiência ainda de mim, sendo neta, primeira neta. Então, assim, foi gostoso o tempo que eu passei, né? A parte ruim é a despedida, porque eu aproveitei com ela no sábado. E, nossa, sábado, gente, eu fui e comi um passaporte, que é um lanchão que tem lá, que é, assim, maravilhoso.
comi o passaporte, tudo mais, tivemos visitas. E aí, gente, eu ia pegar o voo, eu ia para o aeroporto 1h30, né? Então a gente passou o sábado inteiro. Sábado, 8 horas da noite, fui com meu passaporte, voltei. Gente, quando deu 9 horas da noite, deu uma crise de choro em mim. Eu simplesmente, só de eu pensar, eu comecei a arrumar as malas, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ela chorando junto comigo, falando que foi muito bom enquanto eu tive com ela, ele também, que a gente não sabe o dia de amanhã, porque um dia ela tá bem, outro dia ela já tá bem ruinzinha. E, gente, pensa, ela pegando na minha mão e falando assim, chorando, olhando pra mim, e eu não tava me aguentando. Minha mãe chegou e ainda falou assim, nossa, já estão se despedindo. E minha mãe sabe o tanto do amor, o tanto que eu sou apegada a ela. E às vezes ela falando que Deus ia levar ela e que ela ia morrer feliz. Gente, como se fosse uma despedida mesmo. E eu falei, meu Deus, eu falei, vó, não fala isso perto de mim, porque eu não vou aguentar. Né? Porque é um amor imensurável, assim, não dá pra explicar como que é a pessoa falar pra você. Imagina uma pessoa que você tanto ama chegar e você falar assim, ai, eu sei que se um dia Deus vier me buscar, eu vou morrer feliz porque eu vi você, eu vi meu biso, né, que ela fala dos netos do Benjamin, eu vi meu bisnetinho, e matou a saudade, que ela me chama de minha princesa, né, o tempo todo minha princesa, e falando pra todo mundo que eu era filha pra ela, que eu não era neta, eu era filha dela, e tal. Ai, gente, olha, não dá pra explicar, só sabe quem realmente tem uma avó e é muito apegada à avó. E a minha avó não é diferente. Então, do sábado pra mim, das 9 da manhã até a hora de ir embora, foi o choro, só foi choro. Eu não queria largar ela, eu queria trazer ela, mas ela não tá em condições mais de ficar viajando. E, gente, eu vou te falar, despedida é a pior parte, né? Deu 1h30, minha tia chegou com o esposo pra levar a gente no aeroporto. E, nossa, eu cheguei no aeroporto soluçando de tanto chorar, que eu não queria largar ela assim, sabe? Por mim, ela vinha comigo. Mas ela também tem o meu avô, lá tem a casa dela, né? Então, infelizmente, mas eu falei pra ela, eu peguei nas mãos dela e eu prometi pra ela que em 2027 eu vou voltar lá pra ver ela de novo. E eu quero que ela esteja bem. Eu posso ir? Né? Vai todo mundo. Eu quero que ela esteja bem. E é isso, gente. Então, eu vim explicar pra vocês o porquê que eu sumi nessa semana, tá? E quem me segue na rede social lá, viu as postagens que eu fiz, tudo mais, da praia e tal. Mas eu quis realmente esse tempo pra mim e pra ela, sabe? Pra aproveitar bem o meu avô, pra aproveitar bem ela. Porque eu não sei o dia de amanhã. E ela falou pra mim que eu devo estar preparada pra tudo. Só que eu falei pra ela, vó, vai ser difícil eu me preparar pra isso. Porque eu sei o tanto que eu vou sentir a falta dela um dia. E eu não consigo me preparar pra isso agora, né? Mas eu espero que ocorra tudo bem, que ela fique bem, que ela viva muitos anos ainda, né? Que eu possa ir lá, levar meu marido pra conhecer a cidade, levar meu marido pra levar os meninos pra família conhecer. Porque eu sei que depois que ela se for, eu não vou ficar indo em Maceió como eu ia antes, né? O motivo de eu estar sempre indo assim, fora a família, é ela e meu avô. Então, eu espero de verdade que Deus dê muitos anos de vida ainda pra ela e pra ele. E aí, gente, antes de eu vir, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Eita, Benjamin acordou. E aí, ó, gente, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã a criança acordou. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu trouxe essa bolachinha aqui, ó. Que é bolacha... Esqueci o nome dessa bolacha. Mas é uma delícia que eu trouxe de lá. Eu trouxe essa bolachinha aqui, ó, gente. Ela é aceboladinha, ó. Ela parece aquele salgadinho, né? Mas não é. Ela é bem acebolada, gosto maravilhoso. Tem o quê? Eu trouxe carne de charque, né? Que fala lá. Carne de charque. Eu trouxe salame de frango, que aqui em São Paulo não tem, só tem um tradicional. Eu trouxe também pipoca, aquela amanteigada, que eu amo, gente. Eu amo aquela pipoca. Bom dia, mãe! Ó, gente, quem acordou. Deixa eu pegar ele aqui. Eu trouxe umas coisinhas de lá. Bom dia, meu amor. Bom dia, mãe. Nossa, dormiu bem, gente. Ele tava bem cansado. Ah, e deixa eu explicar pra vocês o porquê que a gente cansou.
Como a gente precisava pegar o avião, a gente precisava ir pro aeroporto 1h30, nesse dia a gente acordou cedo. A gente acordou às 7 horas porque a gente tinha visita para receber de manhã. Às 8 tinha visita. E aí a gente acordou às 7 horas da manhã, no sábado. Aí quando deu, a gente teve as coisas durante o dia pra fazer, né? Umas coisas pra comprar, pra trazer também. E aí acabou que a gente não dormiu à tarde, não dormiu mais nada, né? Depois que a gente acordou às 7 horas da manhã, a gente não dormiu mais, não cochilou nem nada. E aí a gente precisava ir pro aeroporto 1h30 da manhã. Ou seja, deu meia-noite, a gente precisava ir pro aeroporto 1h30 pra pegar o voo. E nesse voo, gente, só minha mãe conseguiu dormir. Eu não consegui dormir, porque assim, eu tava com ele no colo, né? E a gente pegou o avião que era muito grande, foi mais de 150 passageiros nesse voo. E eram 3 poltronas, né? Então assim, você não podia estar levantando o braço da cadeira pra você se apoiar mais, tudo mais. Então eu fiquei apertadinha ali, com o Benjamin no colo, então não tinha muito apoio, eu ficava com o braço doendo por conta do peso. Eu fiquei 3 horas de voo com ele no colo, então assim, eu não consegui dormir. Porque eu tinha medo de eu cochilar e ele escorregar do meu braço. Porque no voo só a gente fica com cinto. O bebê vai agarradinho com a gente. Então, assim, eu ficava com medo de, né, de acontecer uma coisa e eu derrubar ele. E acabou, gente, que eu fui dormir ontem, domingo, 9h30 da noite. Ou seja, eu cheguei em casa ontem, no domingo. Eu cheguei 7 horas em casa. Aí meu irmão foi buscar... Em casa não, no aeroporto. Aí meu irmão foi buscar a gente no aeroporto. De lá a gente já foi direto pra minha mãe, no domingo de manhã. Aí de lá, deu 9 horas, a gente foi pra igreja, ou seja, a gente não comeu, a gente chegou, tava a gente virada, eu cochilava. Falei, mãe, eu tô cansada. Quando deu a tarde, meu pai, meu marido e todo mundo resolveu assar um churrasco, né? Pra comemorar nossa volta e tudo mais, né? Aí a gente fez o churrasco. No churrasco eu nem comi direito porque eu cochilava. Deu 4, 5 da tarde, já começou a dar uma dor de cabeça. Aí deu ânsia, sabe? Porque eu tava com sono acumulado, sabe? Fiquei com sono acumulado e não consegui... Deixa eu colocar na sala. Não, vou dar uma madeira dele. E eu não consegui tirar uma sonequinha, gente. Minha tia conversando com a gente, eu assim, ó, na frente dela, pescando. A minha tia dava risada. E eu falei, tia, eu tô muito cansada, Eu sei que era à noite, 8 horas da noite, eu ainda tava com ânsia, corpo mole, aquele sono, gente, cansada mesmo, você ficar virada. Então, assim, o Benjamin, ele cochilava, mas não dormia bem, não se esticava, não... Tá, sabe? Na casa da minha mãe também, depois teve churrasco, aquele barulho, ele não conseguia dormir, que eu cochilava, acordava. Então, agora ele descontou o sono. Então, agora ele acordou hoje, segunda-feira, 11 da manhã. Mas a gente foi dormir ontem, era 9h30 da noite. Eu, ele, 2 meninos também, meu marido, foi todo mundo dormir cedo ontem, porque eu realmente tava muito cansada, não tava conseguindo conversar. E eu, quando eu tô com sono acumulado, fico com dor de cabeça, aí dá uma ânsia de vômito. Gente, eu fico péssima quando eu tô com sono acumulado. Então, eu aproveitei e dormi. Aí hoje, segunda-feira, dia 21, começaram as aulas do Samuel. Aí o meu marido levantou cedo, colocou o Samuel na perua, porque eu não tava em condições. E aí, quando deu umas 8h30, eu levantei, preparei a mesa com as coisas que eu trouxe, né? Bolachinha do norte e tudo mais. Tomei um café com meu marido, conversei sobre algumas coisas, né? Sobre projetos com ele. Sobre coisas que aconteceram na viagem também. E planejamos de ir em 2027 para Maceió, com toda a família. Eu, ele e as 3 crianças. Então agora a gente tá com um projeto, né, gente? E expliquei a situação, de como tá a família, minha avó e tudo mais, meu avô. E a gente tá na luta agora, a gente vai voltar à rotina, né? Com um objetivo agora, né? De fazer essa viagem futuramente, né? Entrar o ano que vem, já comprar as passagens, ir pagando tudo bonitinho. Pra 2027 a gente viajar pra lá, né? Então assim, gente, foi uma viagem maravilhosa, eu agradeço muito a Deus por isso. E eu não tenho o que reclamar, gente, foi todo atendimento, todo mundo me atendeu super bem lá, a gente não saiu muito, mas os momentos que a gente ficou junto foram incríveis. E, ai, gente, não tenho mais o que falar, eu tô muito feliz e agradecida a Deus por ter conseguido, né, fazer essa tão sonhada viagem que eu tava sonhando já tinha 8 anos que eu tava sonhando dessa viagem. E Deus me proporcionou esse momento de eu poder ir, meu marido ficou com as crianças pra eu poder aproveitar, né, e por isso que eu vim conversar com vocês, tá bom, gente? E é isso. Então,
é isso, gente. Então, eu vim conversar com vocês sobre a viagem mesmo e me informar o porquê que eu não fiquei muito on pra vocês, tá bom, gente? Mas é isso, gente. Eu vou ver se eu gravo aqui. Eu vou virar a câmera e vou gravar pra vocês aqui a bolacha, as coisinhas pra vocês verem o que eu trouxe de lá. Não trouxe muita coisa porque a mala eu pensei que ia pesar. Mas acabou que não pesou, tá, gente? A gente pegou o despache como se fosse um brinde, sabe? Então, a gente despachou, mas a gente não pagou nada. Dependendo de qualquer peso que deu, a gente não pagou, tá, gente? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa seu like. Me fala aí da terra que você é, onde que você é, né? Quem for de Maceió, dá um oi aí. E é isso, meus amores. Então, o vídeo foi esse, tá bom? Agora eu vou cuidar do pequenininho, vou arrumar algumas coisas, que amanhã a rotina volta ao normal. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, ó, o que eu falei pra vocês que eu trouxe. Eu trouxe esse saco de pipoca. Gente, essa pipoca, vocês não estão entendendo tão gostosa que ela é. Você sente só o gosto da manteiga. Nossa, maravilhoso. Ele veio cheio, só que aí eu dei 2 pra minha avó, dei pra meu pai, os meninos. Então, acabou que eu fiquei só com essas daqui. Aí, acabou que eu fiquei só com essas. Ah, isso aqui eu trouxe, gente, até quebrou a barra. Eu comprei lá, minha avó tava com vontade de comer chocolate. Eu comprei uma barra dessa pra mim, comprei uma pra ela. Pra comer no avião, acabou que eu nem comi ainda, ó. Até quebrou aqui um pedaço, mas não tem problema. E essa daqui é a bolachinha doce lanche, que é a famosa doce lanche, que ela vem com essas goiabinhas dentro, gente, eu amo. Ó, comprei 2 pacotes, deixei um pra minha mãe e pra minha tia e fiquei com outro. Ó, gente, aqui é a bolachinha que eu falei pra vocês, ó. Essa aqui, ela é nata com goiabada. Aí tem essa aqui que eu falei pra vocês também, que ela tem gosto, ela é salgada, tem gosto de cebola, nossa, gostosa. E tem essa aqui que é 7 capa. Mãe. Muito boa também. Aqui? Gente, como eu falei pra vocês, ó, peguei carne de charque, gente, essa gordurinha aqui, ó, é manteiga pura, vocês não têm ideia, ó. Tá vendo? E aqui, salame de frango. Cortei no meio, dividi com a minha mãe. Eu comprei o rolo inteiro e dividi com ela.